Olá, meu nome é Fernando Endi e eu sou do Instituto da Oportunidade Social. Antes de iniciarmos a nossa oficina, eu vou compartilhar com vocês um poema que representa muito a cultura surda, o ser surdo. O nome do poema é Você Precisa Ser Surdo para Entender.
pessoas que têm perda auditiva e que não conseguem compreender a fala humana. Normalmente essas pessoas, elas nascem surdas ou elas adquirem a surdez muito pequeno. Então ela já cresce tendo como identidade ser surda. Ela aceita a sua deficiência e ela luta pelas causas da pessoa com deficiência auditiva. E ela se considera surda. Já a pessoa com deficiência auditiva são aquelas pessoas que têm a perda auditiva ao longo da vida. Ela tem uma pequena perda ou ela pode até ter uma perda total, mas ela não tem como identidade ser surda. Ela sempre está em comunidade de ouvintes, ela sempre tenta aprender cada vez mais falar oralmente e busca sempre estar utilizando aparelhos auditivos. Ela muitas vezes não se aceita como pessoa com deficiência auditiva e ela não gosta de ser chamada de surda. Por este motivo, existe uma diferenciação entre essas nomenclaturas, surdez e deficiência auditiva. Esse símbolo é um símbolo internacional da surdez. Qualquer local que você vê esse símbolo, ele representa acessível para a pessoa surda. Nós temos os casos dos pré-natais. Os casos dos pré-natais são hereditariedade, doenças adquiridas pela mãe durante a gravidez, como rubéola, sífilis, toxoplasmose e citomegalovírus. Temos intoxicações intrauterinas, agentes físicos como raio-x, alterações endócrinas como diabetes ou tireoides, entre outros. Os perinatais são casos de traumatismos obstétricos, anoxia, que é a falta de oxigenação do cérebro, e também temos os pós-natais, que são doenças infecciosas ou bacterianas, por exemplo, a meningite ou a otite. Temos também casos virais, intoxicações ou traumas acústicos, pessoas que ficam muito tempo expostos ao som muito alto, ela acaba tendo alguma perda de audição. Nós temos cinco tipos de perda auditiva. Nós temos a leve, que é uma perda muito pequena, que varia de 26 a 40 decibéis. Muitas vezes você nem percebe que a pessoa tem uma perda auditiva e muitas vezes nem a própria pessoa sabe, ela só fica sabendo depois de ter passado por um exame de audiometria. Nós temos a surdez moderada, onde a pessoa tem uma perda de audição de 41 a 55 decibéis. Nós temos a deficiência, a surdez moderada severa, que é de 56 a 70 decibéis. Surdez severa, que é de 71 a 90 decibéis. E a surdez profunda, que é acima de 91 decibéis. Nesse caso, a partir de 91 decibéis, a pessoa dificilmente vai escutar algum tipo de barulho, a não ser que seja muito forte, muito alto esse barulho. Nesse caso, ela é considerada uma pessoa com surdez total, perda de audição total. É importante lembrar que nós vamos nos deparar com diversos tipos de surdos e a comunicação com ele, não importa de que maneira, ela tem que acontecer. Lógico, lembrando sempre que a Libras é a melhor forma de comunicação com o surdo, desde que ele saiba Libras. Muito importante para quem vai lidar com o surdo, dicas de convivência. E essas dicas de convivência, elas foram solicitadas pelos próprios surdos. Quando você for falar com o surdo, você deve acenar ou tocar levemente no seu braço para iniciar uma conversa. Quando eu digo levemente, é levemente de verdade, sem bater muito forte no braço, porque isso machuca. Pronuncie bem as palavras sem exagero. Você precisa articular bem a boca e você tem que se preocupar em não movimentar muito pouco e não exageradamente a boca, porque senão vai ser difícil o surdo conseguir compreender o que você está falando. Não é necessário falar mais alto, porque o surdo não ouve. Por mais que você fale alto, ele vai continuar não ouvindo. A não ser que a pessoa tenha uma perda auditiva pequena e essa pessoa vai pedir para que você fale um pouco mais alto. Mas leve em consideração o pouco mais alto. Você vai falar um pouco desde que a pessoa com deficiência auditiva solicite. Fale de frente para a pessoa, possibilitando a leitura labial.
porque nós estamos falando de pessoas surdas. Se você estiver de costa para ela, ela não vai conseguir fazer a leitura labial e automaticamente não vai compreender o que você está falando. Se tiver dificuldade para entender o que a pessoa surda está falando, não tenha vergonha de pedir para que repita. Eles sabem que eles falam com uma língua diferente e eles não vão se incomodar de repetir. O que vão deixar eles frustrados vai ser você fingir que está entendendo e depois ele perceber que no final de tudo, depois de tudo que ele disse, você não compreendeu nada. E se necessário, comunique-se através de escrita. Você não sabe Libras ou o surdo não sabe Libras, o importante é a comunicação. Então não importa se naquele primeiro momento da comunicação você precisou fazer uma tentativa de comunicação por escrita, por mímicas. O importante é vocês dois terem uma comunicação que dê para você compreender o que ele está falando. O que é Libras? A parte mais importante. Libras é Língua Brasileira de Sinais. Língua brasileira de sinais, como eu falei, isso significa que essa língua não é universal. Cada país possui a sua própria língua. Por quê? Porque língua de sinais não é simplesmente gestos e mímicas soltas. Ela possui estrutura gramatical e ela tem muito a ver com cultura daquele país. E ele é considerado uma língua porque ele possui sua estrutura gramatical própria. Tanto é que ele tem até os regionalismos que é próprio de uma língua. Então, se você está em São Paulo, alguns sinais vão ser diferentes do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e assim por diante, porque ele corresponde muito à cultura de cada local que você estiver. Para que você tenha uma boa comunicação em Libras, é muito importante que você siga 5 parâmetros. Os sinais são formados a partir de uma combinação da forma da mão, do movimento da mão, do posicionamento do espaço no corpo. Isso se chama configuração de mão. Para que a pessoa possa ter um bom desempenho na língua de sinais, é importante que ela respeite esses parâmetros. E eu vou ensinar os parâmetros através de um sinal difícil. O sinal difícil é desta maneira. E eu vou ensinar para vocês onde que os parâmetros se encontram nesta palavra, tá? Configuração de mão. A configuração da palavra difícil é essa. Essa configuração não é com o dedo esticado e ela tem que ser com o dedo indicador. Ponto de articulação. O sinal ele precisa estar num ponto, seja ele no espaço ou no seu corpo. A palavra difícil, configuração de mão é essa e o ponto de articulação dele é aqui na testa. O terceiro parâmetro, movimento. Nem todos os sinais têm movimento, mas pensando na palavra difícil, esse sinal tem movimento. Olha o movimento do meu dedo, tá? Então, configuração de mão, ponto de articulação, movimento. Numa comunicação em Libras é muito importante utilizar a expressão corporal e ou facial. E na palavra difícil, como eu estava explicando até então, nós temos a expressão. Quando uma coisa é muito difícil, automaticamente você faz uma cara de difícil. Então, configuração de mão, ponto de articulação, movimento e expressão. Difícil. E ele tem uma orientação. A orientação neste momento, que é o último parâmetro, eu estou fazendo o sinal com a mão direita, então a direção vai ser da direita para a esquerda. Difícil. Conseguir identificar todos os parâmetros? Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, expressão e direcionamento. Difícil. Aprendemos os 5 parâmetros. Muito importante vocês sempre lembrarem, deficiência não é incapacidade. Sempre vamos encontrar meios de conseguir fazer as coisas, seja ela qual for a limitação.